Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu vou rezar daqui a pouco aqui neste Beit Knesset. Estou aguardando o início de Minha. As orações da tarde vão ser antecipadas em função do jejum, de Asara B'Tevet, 10 de Tevet. E apesar de hoje ser um lindo dia na cidade santa de Jerusalém, não é propriamente dito um dia alegre. Por quê, Átila? Porque no dia de hoje, a Asara B'Tevet, o povo judeu no mundo todo realiza um jejum, um dos 4 jejuns que marcam, na história do povo judeu tempos sombrios. E Átila, que ocasião histórica é essa? 10 de Tevet no calendário judaico. Vamos sentar aqui nessa pracinha, enquanto eu aguardo a abertura do Beit Knesset. Tenho a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Todos os eventos relacionados à destruição de Jerusalém, a destruição do Beit HaMikdash, a ocupação da terra de Israel por um exército estrangeiro, estão basicamente relacionados aos 4 grandes jejuns do povo judeu. São ele, Shabeav, o mais importante de todos, 17 de Tammuz. Eu não estou mencionando eles de acordo com uma cronologia exata, não é essa a minha finalidade. 3 de Tishrei, o assassinato de Guedália, e o dia de hoje, a Asara B'Tevet. Todos esses jejuns, evidentemente, como eu chamei a atenção antes, são dias de angústia nacional. São dias de angústia nacional porque nos foi tomado algo que era muito precioso, o Beit HaMikdash, a soberania do povo judeu sobre a terra de Israel, a possibilidade de vivermos em paz na terra de Israel e, sobretudo, o Beit HaMikdash. E todo jejum tem a mesma finalidade, nos causar desconforto. Desconforto pela falta de água, desconforto pela falta de comida. Hoje não é um feriado, de modo que nós temos que trabalhar, então existe um cansaço adicional. Mas, Átila, então qual é a finalidade desse desconforto? A finalidade desse desconforto é nos tirar das facilidades, das comodidades próprias da vida material. O objetivo é que nós tenhamos o nosso foco completamente direcionado às causas que levaram essa angústia nacional, às causas que levaram esses tempos sombrios. E nós sabemos as razões, que nos levaram a perder o Beit HaMikdash. A sabedoria judaica relaciona, tanto o primeiro templo como o segundo templo. Quais foram essas causas? Mas é preciso entender que, assim como os nossos antepassados erraram, cometeram transgressões que tiveram um resultado desastroso, nós, por não termos o mérito, enquanto povo, de ver ser restituído o Beit HaMikdash, podemos afirmar com facilidade que ainda nos encontramos cometendo transgressões. E depende exclusivamente do povo judeu a possibilidade de receber de Akadosh Baruch Hu de volta o Beit HaMikdash, a possibilidade de nós vivermos em paz na terra de Israel e, sobretudo, de nós termos entre nós não só Akadosh Baruch Hu no Beit HaMikdash, mas também o seu ungido, o Mashiach. De modo que o objetivo desse desconforto é um só: nos conduzir na direção de Ateshuvá. Se o templo não está de pé, é porque nós não corrigimos as nossas ações. E se não corrigimos as nossas ações, nós seguimos, cometendo transgressões, seguimos mergulhados em pecados. E é por isso que nós somos obrigados ainda a realizar não só os jejuns relacionados aos tempos sombrios da história do povo judeu, mas todos os outros, porque existem outros, por exemplo, o jejum de Yom Kippur, que não está relacionado, evidentemente, a uma data sombria, eu diria pelo contrário, uma data alegre, festiva, no qual nós somos julgados e colocados o nosso nome no livro da vida. E nós sabemos, que a Asara B'Tevet, porque você aí do outro lado da câmera deve estar me perguntando, mas o que aconteceu nessa data? Tem lugar o início do cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, e o resultado disso nós sabemos, a destruição de Jerusalém, a destruição do Beit HaMikdash e um exílio de 70 anos na Babilônia. Portanto, meus amigos, esse jejum, que é inclusive o único jejum do povo judeu que é realizado até Erev Shabbat,
que é realizado até o início, né, de Shabat. Nós só podemos comer no Kiddush de Shabat, depois das orações, coisa que não é permitida em relação aos outros jejuns, como, por exemplo, de Shabeav ou 17 de Tammuz, que eles nunca podem acontecer no dia da sexta-feira, por assim dizer, para que vocês possam compreender, ele nunca pode estar colado com o início do Shabat. Mas a verdade é que só depende de nós, das nossas ações, ou melhor, da correção das nossas midot, dos nossos traços de caráter, para que ao invés de nós realizarmos jejum, nós possamos comemorar dias de bondade no futuro. E que seja aí breve, que seja nos nossos dias. Bom, eu não podia deixar de comentar, né, o jejum de Asara B'Tevet, mas o meu propósito nessa manhã é falar um pouco a respeito da porção semanal da Torá que o povo judeu vai ler no mundo todo a partir do início do Shabat. A Parashá é Vaigash. Essa Parashá é extraordinária, porque ela nos conta do momento que Yosef se revela aos seus irmãos. Eu sou Yosef, meu pai está vivo. Um momento de grande emoção e sobretudo, de imensa sabedoria, um momento de reencontro de Yosef com seu pai Yaakov vindo depois de 22 anos. Vejam, eu sempre tenho desejo de gravar uma mensagem vinculada a estes eventos, mas eu já gravei inúmeras e eu sei que eu já gravei mensagens extraordinárias aqui nessa plataforma e antes da criação do canal no YouTube, na nossa plataforma no Facebook. Eu recomendo a você que recue na linha do tempo, que busque esses shiurim que falam desses momentos de reencontro de Yosef com seus irmãos e da revelação de que ele, vice-rei do Egito, era Yosef, e também do momento impressionante de reencontro dele com seu pai. Hoje eu quero falar de algo um pouco diferente, eu quero oferecer a vocês uma lição nova e poderosa, porque tudo na Torá é poderoso. E eu quero começar, para compartilhar essa lição, lembrar de uma pequena história contida num livro muito conhecido, Contos Racídicos da Shoah, Contos Racídicos do Holocausto. A minha mãe é filha de alemães, portanto os meus avós paternos eram alemães. Muito poucos judeus alemães sobreviveram dentre aqueles que permaneceram na Alemanha depois da ascensão de Hitler ao poder. Eu tive a sorte de ter meus avós paternos fugindo da Alemanha, emigrando para o Brasil antes de 1933. E é por isso que eles sobreviveram, mas perderam a sua família toda. De modo que você pode contar os judeus alemães que permaneceram na Alemanha depois da ascensão do nazismo, que atravessaram os anos da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, e sobreviveram, são raríssimos. E esse livro, Contos Racídicos da Shoah, que é a forma como nós nos referimos ao Holocausto, nos conta a história de uma mãe e sua filha Lívia, que sobreviveram a tudo isso, impressionantemente. E elas nos relatam, desse conto, que uma cuidou da outra. Elas passaram naturalmente por campos de concentração e elas, encorajando-se mutuamente, conseguiram sobreviver. Sobreviver àqueles dias de terror nos campos de concentração. Depois de terminada a guerra, poucos judeus alemães, tantos que sobreviveram, né, estando na Alemanha, como aqueles que haviam emigrado, que foi o caso dos meus avós, retornaram à Alemanha. Muito poucos judeus. Mas nos conta esse livro que Lívia e sua mãe regressaram à Alemanha e, conversando com uma simpática, né, alemã, ela se dirige a Lívia e diz a ela: deve ter sido muito difícil para você, né, na sua idade, alguém na sua idade, ter sobrevivido aos campos de concentração. E Lívia responde a essa simpática alemã perguntando a ela: e quantos anos você acha que eu tenho? E essa simpática alemã diz: você deve ter 60 ou 62 anos. No que Lívia responde a ela: eu tenho 14 anos. Essa alemã, que estava acompanhando de uma outra, ficaram horrorizadas, se benzeram e fugiram diante da revelação de Lívia. E por incrível que pareça, a Parashá Vaigash nos fala disso. Ela nos fala do enorme efeito que a tristeza tem,
que imprime nos rostos de cada um de nós, de cada pessoa que passa por momentos duros na sua vida. Me parece que essa lição é mais apropriada para um dia como hoje, um dia de jejum, um dia de luto do povo judeu. A Parashá Vaigash nos oferece também essa lição. Mas, Átila, em que momento ela nos oferece? Em que parte da narrativa ela nos oferece? Quando Yaakov Avinu, com 130 anos de idade, ainda jovem, Átila, 130 anos de idade, sim, seu avô Abraão Avinu viveu até os 180, seu pai Yitzhak viveu até os 175. Yaakov Avinu desce de Canaã com a nossa família, 70 almas, e chega no Egito. E lá ele é levado por Yosef perante o faraó. E faraó, quando encontra Yaakov Avinu, recebe uma bênção de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu tem a oportunidade de abençoar o faraó. E o faraó pergunta então a Yaakov Avinu: quantos anos você tem? E Yaakov Avinu responde: foram poucos e maus os dias dos anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida dos meus antepassados. Essas são as palavras exatas, traduzidas naturalmente, que estão registradas na narrativa da Torá. E é preciso dizer, é verdade, a vida de Yaakov Avinu foi uma vida muito difícil. Anos fugindo de Esav, com medo que ele o assassinasse, seu irmão. 20 anos vivendo a casa de Lavã, sendo enganado por ele, por um homem perverso, um idólatra, trabalhando em condições físicas realmente muito difíceis, cuidando dos rebanhos de Lavã, sendo enganado por ele. Teve que trabalhar 7 anos para casar com Harel e foi enganado, casou com Léa, depois trabalhou mais 7, permaneceu 20 anos lá e teve que fugir com a sua família. Teve Diná, sua filha, estuprada. E por último, perdeu por 22 anos Yosef, seu filho da idade, seu filho querido, mais querido, 22 anos. Mas ainda assim, Yaakov Avinu trabalhou insistentemente no desenvolvimento dos traços de caráter que o levaram à condição de um dos maiores tzadik de toda a história. De fato, mesmo enfrentando todas essas vicissitudes, todas essas dificuldades, ele conseguiu melhorar enormemente as suas midot, os seus traços de caráter, de forma que muitas fontes da Torá chegam a descrever Yaakov Avinu como a pessoa mais justa que já existiu. Não é por outra razão, como eu já disse em outras ocasiões, que a face de Yaakov Avinu está talhada no trono de Akadosh Baruch Hu nos mundos celestiais. Ele conseguiu se tornar um grande tzadik, pai das tribos de Israel, porque vejam, Abraão Avinu não teve o mérito de ser pai das tribos de Israel, e Yitzhak Avinu não teve o mérito de ser pai das tribos de Israel, mas Yaakov Avinu teve. Isso dá para nos ajudar a entender a grandeza desse homem. Mas ainda assim, quando o faraó perguntou a ele quantos foram os seus anos de vida, ele disse: poucos e maus foram os anos de minha vida. Isso é um tipo de resposta, né, que nós nunca vamos esperar partir de um tzadik dessa magnitude. São palavras absolutamente inapropriadas para um tzadik da magnitude. Eu volto a insistir porque é preciso que as pessoas compreendam de quem nós estamos falando. Nós estamos nos referindo a Yaakov Avinu, pai das tribos de Israel. Embora ele tenha tido uma vida difícil, suas palavras foram absolutamente inapropriadas, de modo que ele foi punido pelos céus. O Midrash nos revela que Akadosh Baruch Hu ficou consternado com as palavras de Yaakov Avinu. Ele, que era um dos preferidos de Hashem, também foi punido. E ele perdeu 33 anos de vida. Yaakov Avinu poderia ter vivido, né, mais 33 anos de vida. Mas, Átila,
de onde surgiram esses 33. Cada palavra contida na Torá, que constitui a resposta de Jacó Avinu, e também as palavras do faraó, a pergunta quantos anos você tem, somam 33 palavras. Portanto, o comentário de Jacó Avinu e a pergunta do faraó tiraram dele 33 anos de vida. A Kadosh Baruch Hu diz a Jacó Avinu: eu protegi você, garantindo um refúgio seguro de seu irmão Esav e também de Lavã, porque ele viveu, né, na casa de Lavã e foi protegido. Eu te devolvi Diná, te devolvi Yosef. Eu te protegi, dei pão de comer e roupa de vestir por todos esses 130 anos, e você está reclamando? Você me agradece dessa forma? Vejam, meus amigos, apesar de todas as qualidades que Jacó Avinu tinha, ele e qualquer outra pessoa, tzadik ou não, que não aprecia plenamente tudo aquilo que recebe do Criador, está dizendo que, Hashem, a minha vida não é boa, não é a vida que eu queria levar, a minha vida é uma vida muito difícil. Ou seja, não reconhece todas as bênçãos de Hashem na sua vida. Por quê? O Criador vai conceder longevidade a alguém que passa a vida reclamando, né, dos seus problemas. É verdade que existem comentaristas da Torá que dizem algo diferente do Midrash. Dizem que apenas Jacó Avinu estava justificando ao faraó que o seu rosto estava envelhecido demais, apesar dele ter só 130 anos, um garotão. Né? Porque o faraó, quando viu Jacó Avinu, achou que ele era um homem realmente muito velho, alguém da estatura de Matsela, de Matusalém, que viveu mais de 900 anos, mas não era esse o caso. De modo que mesmo as palavras do faraó foram imputadas na pena de Jacó Avinu. Por quê? Porque a face de Jacó Avinu fez com que o faraó fizesse essa pergunta. As tristezas de Jacó Avinu num luto ininterrupto por 22 anos pela perda de Yosef, que é algo proibido pela lei judaica, a gente entende. Yosef era um filho muito especial, a gente entende, e Jacó Avinu sabia que Yosef teria uma missão muito especial na história do povo judeu, mas nenhum judeu está autorizado a realizar um luto ininterrupto. O período máximo de luto do povo judeu são 11 meses, e mesmo assim dividido em etapas. E é sempre preferível que esse luto termine antes, muito antes disso. Afinal de contas, Hashem dá a vida, Hashem tira a vida, e Ele o faz sempre com justiça perfeita e divina. Portanto, quando nós, né, rezamos um Cádiz por um morto, nós não estamos rezando senão em agradecimento ao Criador pela forma como Ele governa o mundo. E Jacó Avinu sabe de tudo isso, mas apesar, né, de toda a sua sabedoria, ele fez uma reclamação da vida dura que teve ao longo desses 130 anos que viveu. No Egito ele viveria mais 17, ele morre com 147, ele deveria viver como seu avô Abraão Avinu, 180 anos de idade. E aqui, então, como fica evidente, existe uma lição maravilhosa, né? Sempre que nós falamos para vocês, e quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também, porque eu também tenho as minhas vicissitudes, as minhas dificuldades. Sempre que nós falamos para todos da necessidade de agradecer ao Criador pelas bênçãos, é também para que nós tenhamos uma vida longeva, para que nós conquistemos o quê? Existência. O estudo da Torá, né, ele estende a vida de cada um de nós, por inúmeras razões. Uma pessoa que estuda a Torá agradece ao Criador por tudo, Baruch Hashem, inclusive pelas dificuldades que nós temos. Portanto, o Midrash conclui que Jacó Avinu teve a sua vida encurtada. E eu digo já aqui, antecipadamente, que incrível teria sido
se a humanidade, se o mundo tivesse tido mais 33 anos da presença desse sábio impressionante na sua história, olha o que nós perdemos, olha aquilo do qual Yaakov Avinu nos privou por ter partido 33 anos antes da data que deveria ter partido, porque inclusive a tradição judaica nos diz, o estudioso da Torá, ele não vive menos do que a idade de seus pais, dos seus antepassados. Ele deveria ter vivido mais do que seu pai Yitzhak, a mesma idade de Abraão Avinu. Isso é o que a sabedoria judaica nos ensina. Portanto, queixas amargas não são boas, sob nenhum aspecto. Fazem nascer rugas, envelhecem o nosso rosto. A tristeza, né, faz com que nós tenhamos uma aparência que assusta os outros, e nós temos a obrigação de sorrir para as outras pessoas. A nossa face não nos pertence, ela deve estar a serviço de Akadosh Baruch Hu também. Sara Avino, a nossa matriarca Sara, viveu só 127 anos, mas a Torá nos diz que todos os seus anos de vida foram anos bons, e ela morreu ainda com uma beleza impressionante, como se fosse uma menina de 7 anos de idade. Por isso nós sabemos também que todos os anos de vida dela foram bons. Mas Átila, Sara só foi ser mãe com 90 anos de idade. Sara teve que deixar a casa dos seus pais, teve que deixar a sua terra, sofreu perseguição, enfrentou, né? Foi aprisionada em cativeiro no Egito pelo faraó. Ela também teve uma vida difícil, como Yaakov Avinu. Mas ela não deixou que essas dificuldades marcassem o seu rosto, fizessem com que ela perdesse, né, a beleza, a jovialidade própria de sua aparência. Percebem? Como são duas respostas completamente diferentes às adversidades da vida. Portanto, queixas amargas, como eu fiz questão de acentuar, elas abreviam a nossa vida. E não há nada mais precioso, meus amigos, do que a vida. Cada dia de vida nós temos oportunidade de nos anular completamente para servir a Hashem. Nós somos servos de Hashem, toda a humanidade, de uma forma ou de outra, praticando bondade ou maldade. Todos nós servimos aos propósitos do Criador. E quando nós nos anulamos e temos uma vida sem máculas, sem pecados, de preferência, né? Porque com certeza uma vida sem pecados também será uma vida longeva, nós temos oportunidade de obter méritos para receber um presente aqui no Olam Hazé, no mundo físico. Porque o judaísmo, em razão da Torá, preconiza sempre que os méritos que nós colhemos no mundo físico nos serão dados como prêmio nos mundos espirituais, mas a longevidade não. E a Torá nos diz que aquele que cuida, que Buda vai, uma mitzvah de cuidar de pai e mãe, faz com que nós tenhamos a vida prolongada. Existem algumas mitzvot específicas que prolongam a vida, mas tirar do nosso cenário mental queixas amargas. Eu não estou dizendo a você que a sua vida não tem dificuldades, é óbvio que tem. Nós viemos esse mundo para lutar, nós não viemos aqui a passeio. Entenda que as dificuldades fazem parte daquilo para o qual você foi trazido a esse mundo. Então enfrenta com coragem, para que nós possamos ter, como eu disse no início desse vídeo, a oportunidade de comemorarmos dias de bondade no futuro, e não jejum, e não dias sombrios, não só na história do povo judeu, como também na história da humanidade. Todos nós alcancemos os 120 anos, meus amigos. Shabbat Shalom.